Oi gente, tudo bem? Eu tô aqui de novo no canal Menina que Brilha para trazer mais um assunto, para compartilhar com vocês mais uma palavra e pra gente poder crescer juntos, né? Um edificar o outro, um abençoar o outro. E hoje eu vou falar de um assunto que eu creio que seja o mal do século, né? A doença que a cada duas pessoas, uma pessoa terá essa doença, segundo Augusto Cury, que é um psiquiatra, um escritor maravilhoso que eu admiro muito. E eu vou falar sobre a ansiedade. E a ansiedade é algo que vem nas nossas vidas de uma forma sorrateira, que a gente não percebe, e quando a gente menos esperar, quando a gente menos espera, né, a gente acaba sofrendo grandes traumas, grandes problemas, grandes aflições e trazendo problemas de saúde mesmo para a nossa vida, né? E eu até conversei um pouquinho com algumas meninas que têm acompanhado o canal Menina que Brilha. E uma amiga minha, a Carol, um beijo, Carol, ela estudou comigo até durante todo o colegial. Depois a gente acabou se distanciando um pouco, mas ela voltou para São José e ela tem conversado um pouquinho comigo a respeito do canal Menina que Brilha, o quanto tem abençoado a vida dela. E aí ela falou: Bi, por que você não fala sobre a ansiedade, né? Sobre a depressão, esses assuntos que tem cada vez mais entrado dentro dos lares, na vida de jovens, de adolescentes, cada vez mais rápido as pessoas estão sofrendo, né, por doenças da mente. Então eu queria, em primeiro lugar, indicar para vocês esse livro, que é do Augusto Cury, que fala sobre a ansiedade. Eu amei, estou amando, estou relendo o livro. Algumas pessoas já conversaram comigo que já leram também esse livro e fala que a ansiedade, ela é o mal do século, né? Do século que vivemos e como a gente pode enfrentar isso. Então, de uma forma bem rápida, eu queria resumir para vocês. Em outros momentos eu posso até falar um pouquinho mais a respeito disso, mas eu passei por momentos muito difíceis há uns 5 anos atrás com sintomas de ansiedade, né? Sintomas da síndrome do pensamento acelerado, que é o que o Augusto Cury fala nesse livro também. É aquele pensamento que você não descansa a sua mente. O pensamento acelerado é quando você não consegue dormir, é quando você fica ligado 24 horas por dia e você se preocupa com problemas dos outros ou até com situações suas, mas que você não deveria estar se martirizando por causa disso. Você deveria estar, sabe, em paz, confiando em Deus, mas esses pensamentos, eles vêm de uma forma tão intensa que a gente não consegue se desprender, né? Então, essa síndrome do pensamento acelerado é quando a sua ansiedade já passou para um nível onde você não consegue descansar o seu eu, você não consegue descansar a sua mente. E eu passei por essa situação onde eu ficava muitas noites em claro, insônia, e não conseguia descansar por vários motivos. Pelo meu trabalho, por eu me cobrar demais, por eu me pressionar demais, por eu querer resolver problemas que não são meus e querer atribuir aquilo para mim, querer ajudar tanto as pessoas, se envolver a tal ponto no problema dos outros, e eu absorvi aquelas situações para mim. E além disso também, pelo fato de eu ter passado por pressões e situações muito difíceis nesses últimos anos, né? Então isso trouxe para mim um trauma, situações onde fugiram do meu controle e acabei desenvolvendo então uma crise de ansiedade, né? E uma síndrome do pânico. Certa vez eu estava em São Paulo, eu trabalho com vendas e eu viajo bastante de carro, nunca tive problema com isso, mas aí certa vez eu estava em São Paulo
e eu entrei num túnel, nesses túneis enormes de São Paulo que não tem fim, e estava chovendo. E aí quando eu entrei no túnel me veio uma sensação horrível, uma sensação de morte, como se aquele túnel fosse inundar e todos que estivessem ali iam morrer. E eu entrei num pânico, num medo fora do comum, que eu não consegui controlar, a ponto de eu sair do meu carro, ligar para minha mãe, falar que eu e chorando, compartilhar com ela o meu medo que eu estava passando. Foi muito difícil, ela precisou conversar bastante comigo para eu voltar ao meu estado normal. Eu consegui entrar no carro novamente e seguir a minha viagem e voltar para casa. Foi um momento assim muito difícil, e ali eu percebi que algo estava errado em mim, que eu precisava de ajuda, porque uma situação que seria tão normal, entrar num túnel, num dia de chuva, num trânsito em São Paulo, eu entrei em pânico, com medo de morrer afogada e morrer naquele túnel. Talvez para as pessoas que nunca tiveram a ansiedade, essa síndrome do pensamento acelerado, ou a crise de ansiedade, ou a síndrome do pânico, achem isso bobo, ridículo. Mas para aquelas pessoas que já passaram por isso, ou estão passando por isso, vão me entender, né? Porque quando a gente está nesse processo, a gente sente alguns medos e algumas inseguranças que no nosso estado normal a gente acharia aquilo muito bobo, né? Mas naquele momento toma uma proporção tão grande aquela situação de medo que foge do seu controle, foge do seu equilíbrio emocional, né? E aí você não consegue controlar as suas atitudes, você não consegue controlar os seus medos, o seu corpo começa a também se manifestar, né? Seja com o coração disparado, ou um suor, ou as pernas trêmulas, ou um tremor, enfim, né? Cada pessoa tem um tipo de sintoma. Então esse é um exemplo de algo que eu vivi, que eu posso falar que foi terrível. Depois disso eu tive um acompanhamento tanto psicológico quanto psiquiátrico, de ter um apoio, um cuidado. Eu tinha muito medo de tomar remédio e ficar dependente do remédio, então foi naquele momento de crise que eu fui orientada a tomar algum tipo de remédio, e depois eu fui diminuindo, né, as doses até que eu consegui me equilibrar e não precisar mais do remédio. Isso durou aí mais ou menos um mês, esse tratamento de cuidado e médico. E assim, eu intensifiquei ainda mais a minha espiritualidade, a minha entrega, a minha busca por Deus, a minha busca por equilíbrio espiritual, discernimento, para que eu pudesse voltar ao meu estado normal, né? Em primeiro lugar, então, para você que está passando por uma situação assim, seja de depressão, seja de ansiedade, uma crise emocional, eu creio que você precisa identificar os seus comportamentos, se eles não estão normais, as suas reações, e você precisa procurar ajuda. Eu acho que é o primeiro passo, não guardar para você. E essa ajuda pode ser dos seus pais, pode ser do seu líder espiritual que você confia, pode ser de um amigo muito próximo, mas coloque para fora o que você está sentindo, e através dessas pessoas que você ama, que te amam, você vai encontrar um auxílio. Seja um auxílio médico, eu também recomendo que seja um médico cristão, uma psicóloga cristã, que possam te direcionar da melhor forma, e também alguém que seja indicado aí por pessoas conhecidas, né, para que você tenha um acompanhamento realmente de alguém de confiança, tá? E em segundo lugar, eu creio que você deve fortalecer muito a sua fé, tá? E a sua confiança em Deus, porque quando a gente passa por situações assim, esse medo de morrer, esse medo de algo que você não consegue entender, mas que você tem medo e que você perde o controle, eu creio que a busca e a entrega em Deus, ela faz toda a diferença. Ainda mais, né? A gente ouve falar tanto, né, que a gente pode entregar as nossas súplicas, os nossos medos diante de Deus e Ele vai nos atender. Isso é real, porque a partir do momento que você entregar verdadeiramente para Deus,
você vai começar a buscar forças, você vai começar a entender que não é pela força do seu próprio braço que você vai conseguir superar todas as coisas. E você, aos poucos, nesse processo, você vai conseguindo superar e curar as feridas ou os medos que você vem sentindo. E em terceiro, você nunca ficar sozinho durante esse processo. Porque eu acho que a solidão nesse momento, ela pode te levar ainda mais a se afundar, te levar ainda mais para tristezas, para ficar deprimido, para não se entender. Porque quando a gente fala, quando a gente compartilha com alguém de confiança, você consegue entender também, o outro te entende, o outro compartilha também, e isso te traz uma paz, te traz uma segurança maior, né? E nos dias atuais, o que eu venho percebendo? Devido a essa competitividade muito grande, essa busca de ser bem-sucedido, essa busca de dar certo, de construir a sua própria história, tem sido cada vez mais agressivo para os jovens. Eu vejo que os jovens estão cada vez mais doentes, essas doenças estão cada vez mais frequentes. Então, nos dias atuais, eu creio que essa busca por Deus, ela é fundamental. Sem Deus, a gente não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Sem Deus, a gente não vai conseguir superar os medos, os anseios e as lutas diárias da vida. Então todos os dias é um novo dia para você buscar a cura, para você recomeçar, para você se superar na sua vida emocional. Então eu encorajo você a viver assim, um dia de cada vez, com muita fé, com muita esperança, muita alegria. E eu tenho certeza que o tempo, ele é o melhor remédio, tá? E o tempo com Deus é o melhor para nós. Então é isso, gente. Hoje quis trazer uma palavra sobre algo que eu vivi, algo que muitos jovens têm vivido, que é a ansiedade, é a depressão, síndrome do pânico, a síndrome do pensamento acelerado. Então eu creio que nós precisamos nos aquietar, nos acalmar e buscar em Deus realmente força. E eu hoje, coloquei aqui um clima natalino, né, nesse vídeo, porque estamos nessa época, dezembro, época de Natal, e aqui em casa a gente já está nesse clima, porque é muito gostoso, né, esse momento, essa união em família, lembrar do nascimento de Jesus e trocar presentes, momento de festa mesmo. Então vamos celebrar, vamos viver esse tempo maravilhoso, que é Natal, uma época linda e abençoada. Tá bom, queridos? Então eu vou ficando por aqui. Se inscrevam no canal, compartilhem, mandem ideias pra mim, porque eu adoro compartilhar de ideias que vocês trazem e a gente vai crescendo juntos, tá bom? Um super beijo, fiquem com Deus.